Vocês conhecem o livro de Obadias? Ué, pastor, já tem na Bíblia? Tem. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Savonias, vai lá. Daniel, aí vai assim, ó, Oséias, Joel, Amós, depois do Amós, quem é que vem? O Obadias. Olha aí, mulher grávida, um nome bonito. Estão rindo? É diferente, Obadias. Foi chamar assim, Oba, vem cá. Obinha, né? Não, Obadias não é feio não, sinceramente, não estou brincando, eu não acho feio, Obadias, né? Não é tão comum, mas é um nome bonito. Mas Obadias é um capítulo só, pessoal. Nós vamos ver aqui o capítulo 12, versículo 12, desculpa, isso. E diz assim, mas tu não desvias olhar para o dia de teu irmão, no dia do teu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não desejas olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade. E mas o que tem a ver isso conosco somos nós, que às vezes nos alegramos, entenda, com a queda de alguém. Alguém, entenda bem, que é do nosso relacionamento, família, amigo, principalmente alguém que fez o mal. Aqui ele está falando, sabe para quem? Para Esaú, para os descendentes de Esaú, que era irmão de Jacó. Então eles eram como primos. E eles se alegraram quando Judá foi tomada pelo adversário. Eles se alegraram quando Judá estava passando por uma grande dificuldade. Cuidado. Esse sentimento não é de Deus. O que Jesus falou? Você conhece muito, Mateus 5,44. Quem que diz lá Mateus 5,44? Você conhece muito. Ele diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Mesmo que a pessoa tenha se tornado inimiga, ame essa pessoa. Amar é querer bem. Bendizei os que vos maldizem. Quem esteve semana passada aqui, leu aquela mensagem muito forte, né? Quando as mulheres, entenda bem, perseguiram os apóstolos, e eles falaram, mulheres religiosas e honestas, não falaram mal dela, e eles estavam sendo perseguidos por elas. A mesma coisa somos nós. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quem? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Eles eram filhos do mesmo pai, tanto Esaú como Jacó. Eram até gêmeos. Mas um se alegrou com o infortúnio do outro. Um se alegrou, entenda bem, para a tragédia, eu ia falar desgraça, mas desgraça é uma palavra que no nosso meio é comum, mas tem lugar que é feio, você sabia? Principalmente no interior do estado, né? Tem alguns países. Eu lembro de um caso, muitos anos já, e essa senhora até viu de um pastor hoje, e ela chegou e falou, missionária, vocês mandaram um pastor lá para a nossa região, que ele não pode ser pastor. Mas por quê? Ele fala palavrão no culto. Sabe, disse, pastor não fala palavrão. Ah, esse fala. Não, não pode ser. Não, missionário, esse fala. Não, irmão, pastor, ele não deve falar palavrão em lugar nenhum, muito mais no culto da igreja, no púlpito da igreja. Ah, mas esse fala, missionário. Estava ela com o esposo, que era pastor, e disse assim, irmã, eu só tenho que falar o nome, o palavrão. Ah, eu não vou falar palavrão, só tenho que falar, como é que eu vou saber se é palavrão ou não? É verdade. Um amigo estudou inglês, quando ele estava aprendendo inglês, ele chegou para o professor dele e disse assim, o senhor me ensina palavrão? Ele disse, você não é crente? Por isso mesmo. Eu tenho que aprender o que é, senão o cara manda eu repetir assim, eu sou isso, né? Em inglês. Ele disse, não, eu quero você, mas você não é pastor? Ele era pastor. Você não é pastor? Eu disse, sou. E você quer aprender palavrão? Quero, não é para falar não, é para não falar mesmo. Olha a sabedoria, né? Ele pediu para ele aprender. Aí ela falou assim, o missionário disse, só tem que falar o palavrão aqui. Não, só não posso repetir. Irmão, pelo menos dá uma dica. A senhora está pedindo, tá bom. Desgraça! Meio assim, caipira, viu? Assim mesmo. Ou assim, é desgraça. Eu disse, não, irmão. Tem lugar que é como se estivesse vendo a nudez de uma outra pessoa.
Mas aqui não é. É uma coisa que aconteceu, como uma tragédia, uma coisa... Aí tem que explicar para ela que não era palavrão. Nós tínhamos um pastor também falecido, ele veio do Rio de Janeiro, era rapaz novo ainda. O filho dele é pastor nosso hoje, no Rio de Janeiro, estava aqui em Soberana, o pastor Dalton. E quando ele chegou aqui, ele falou assim, pessoal, hoje o pessoal já entende mais, mas naquela época não entendia. Estou falando 30 e tantos, quase 40 anos atrás. Ele chegou assim, pessoal, porque antes de entrar na igreja, eu só trabalhava de biscate. O pessoal olhou para ele assim, e ele está vendo assim, né, as pessoas me acordando assim. O pessoal falei alguma coisa demais? Aí explicaram para ele, que ele ia falar que ele trabalhava de bico. Ele era garoto ainda, né? Ele tinha trabalhado só de bico, só, mas de biscate. Mas o biscate para algum lugar, lá no Rio, é comum, irmão. É comum. É comum. Hoje o pessoal já entende mais aqui, não entende? Ou não entende até hoje? Ou vou mandar carta para o missionário, pastor Jaime fala palavrão também. Né? Lá é comum você chegar para uma pessoa, a pessoa chegar para uma irmã da igreja assim, você está trabalhando? Não, se você quiser fazer um biscate, sim, você vai chamar sua mãe. Vai chamar só, fazer um bico, né? Então tem que ficar negativo, fazer um bico. Mas depende. Salvador, por exemplo, tem palavras que nós falamos aqui, para eles, lá, e tem palavras que eles falam que eu não repito, irmão. Não dá nem para repetir, que para eles, não é. Mas deixa esse assunto de lado agora. Vamos focar aqui na mensagem. Então, entenda que nós temos que entrar nas Escrituras para conhecer essas coisas. Então, Esaú, eles eram parentes, eram filhos do mesmo pai, e passaram um a odiar ao outro. De uma tal maneira que o Esaú, quer dizer, os edomitas, eles se alegraram com a tragédia, com a desgraça, né? Aí que saiu toda a celeuma aqui, e entenda que aconteceu com a desgraça de Israel, de Judá. Eles se alegraram, Deus para eles não se alegrar, nós não podemos nos alegrar. Está dizendo aqui para nós, assim, se você quer ser filho de Deus, você tem que vencer esses sentimentos. Por quê? Olha Mateus capítulo 10, versículo 36. Mateus 10, 36. E ele diz, e assim os inimigos do homem serão quem? Seus familiares. Eu sempre falo assim, quando você tem algum aborrecimento na rua, você consegue esquecer aquilo facilmente, fechada no trânsito. O cidadão faz uma maldade que você ainda te xinga ainda como se você fosse culpado. Tudo bem. Na hora você pode até ficar chateado assim, honrado, nome de Jesus, não sei o quê. O cristão. O outro fala até o que não deve falar. Mas aquilo ali você esquece logo, não é verdade? Acabou. Mas quando é a pessoa que você está sempre vendo, ela faz parte do seu relacionamento, faz parte da sua história, ela sempre vai estar presente. Às vezes, a história, às vezes, relacionamento familiar, e às vezes dentro do próprio lar, e às vezes a pessoa que dorme contigo, ela que te machucou, ela que te feriu. E agora? Então você tem que aprender a vencer isso para quê? Voltando para o 5:45, para você ser filho de Deus, senão você não é. Você frequenta a igreja, você tem o título de filho de Deus, de filha de Deus, mas você não age. Não age por quê? Porque você se alegra com o sofrimento alheio. Ainda que a pessoa tenha sido inimiga de casa ou de longe, até o inimigo mesmo. Você não pode se alegrar, porque você é filho de Deus. Deus não tem prazer na destruição daquela pessoa, Deus não tem prazer no sofrimento daquela pessoa, Deus não tem prazer no fracasso daquela pessoa. Mas nós temos, nós nos alegramos. Isso faz um bem para nós, não pode, de maneira alguma. Vamos voltar no Obadias? Obadias, que é depois, lembrando que é depois do Amós, né? Que é depois do Joel, que é depois do Daniel, que é antes do Jonas. Agora o versículo 3, tá bom? Ele diz, versículo 3, a soberba do teu coração te enganou. Cuidado. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Não. Você está deixando se enganar. Se esse sentimento tem entrado em você de ódio, de mágoa, de revolta, ou de alegria, esse que é o pior agora, de alegria pelo sofrimento alheio, não está legal. Eu falava com os pastores ontem. Há uma canção antiga que o André Valadão cantou, que mencionou a letra lá. O sofrimento dos perdidos me incomodam, Senhor. Enquanto não incomodar você, nós não conhecemos. Se nós passarmos ali, entenda bem,
e olharmos para as pessoas da chamada Cracolândia, ou qualquer viciado no meio da rua, e fazermos só como críticas, nós estamos esquecendo, são vidas que ali são. Não sou hipócrita. Eu posso enganar você, mas a Deus não, Deus conhece o meu coração. Se eu não me incomodo com o sentimento deles, eu tenho que pedir a Deus para me incomodar, porque eu não estou me incomodando, então eu não estou bem. Eu não tenho o sentimento de Cristo, Jesus em mim. Paulo disse aos Filipenses que tem que haver em nós, Filipenses 2,5, o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Se eu não estou tendo, eu tenho que buscar, eu tenho que me quebrantar e pedir a Deus, eu tenho que ter esse sentimento. Se o sofrimento dos perdidos não me incomodam, não é só deles que estão na rua, não, até dos que estão no palácios, que tem a soberba da riqueza, entenda bem, a vaidade, entenda bem, do caviar, vão tudo morar no inferno, irmão, se não aceitarem Jesus. Eu tenho que alcançar. Tenho que alcançar quem está lá na praça e tenho que alcançar o que está no palácio. Nós temos que orar. E principalmente, nós temos que aprender a vencer a nós mesmos. Para quê? Para fazermos uma oração. Porque Paulo, o Senhor Jesus, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Tem que orar. Não é só ter sentimento, não. Orar por eles. E fazer bem. Se eu puder fazer o bem para eles, eu vou fazer. Fazer o bem para eles. Até os que me ofenderam, os que me machucaram. Porque senão a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas da rocha, na tua alta morada, que diz no teu coração, quem me derribará na terra? Coitado, irmãos, uma hora vai acontecer. A pessoa vai ver, ele se acha um crente, uma pessoa inabalável, daqui a pouco você vai ver a fragilidade, porque quando eu desprezo a palavra de Deus, quando eu desprezo o que Deus está falando comigo, eu estou desprezando a força de Deus na minha vida. A palavra de Deus é minha força. Você quer ser forte? Pratique a palavra de Deus. Voltando ao 12, mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, não devia, irmão, se alegrar com o sofrimento dele. Pastor Jair, mas só Deus sabe o que aquela pessoa fez comigo, e você chega até a achar que foi Deus, né? Já falei isso aqui várias vezes, você chega a dizer mais ou menos assim, a mão de Deus está pesando sobre aquela mulher, porque ela destruiu a minha família, a mão de Deus está pesando sobre aquela pessoa, porque ela me prejudicou lá no trabalho, porque ela prejudicou meu filho. A mão de Deus não é a mão de Deus. Deus não está matando, Deus não está roubando, Deus não está destruindo. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Irmão, nós estamos errando. Tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia. São teus irmãos, eram irmãos, mas eles se alegraram. Então agora a profecia de Obadias é contra os moradores de Edom, contra os edomitas, contra os descendentes de Esaú. Não, nós não podemos. Eles eram todos, os dois, eram filhos de Isaac. Irmão, nós somos filhos de Deus. Todos nós, tanto nós que estamos aqui, como qualquer pessoa que está lá fora, todos nós somos descendentes de Adão. Ou pelo menos Noé. Se você não crê na Bíblia. Independente do lugar que você nasceu. Todos nós, para Deus só tem uma raça humana. Não existe outra. Acorda, desperta. Desperta e acorda mesmo. Porque senão você está pensando que é filho de Deus, que está numa posição de honra, está nada. Há um livro, um filme, que é sobre um curta-metragem. E ele faz uma coisa muito importante. O pregador diz lá, a igreja de Cristo não é um barco de passeios, não. A igreja de Cristo é um barco salva-vidas, para salvar vidas. Vidas que estão se afundando nas drogas, no álcool, na prostituição, na arrogância, na riqueza, nas vaidades, e Jesus morreu por todos eles. E nós estamos com as lutas bobas, humanas, quando não diabólicas, satânicas, entenda? Agora eleições, direita, esquerda, claro. Tem dia que está até dois, o pessoal só fala de um lado, quer dizer, boa notícia de um lado eles não falam, só falam do outro. Eu não vou entrar na briga dos homens, essas coisas embriagam. Deus quer que todos eles sejam salvos. Deus quer que todos sejam salvos. Fica esse recado do Espírito Santo hoje. Qual? Não te alegres no dia da adversidade do teu irmão, ainda que ele seja teu inimigo. Não te alegres, para quê? Para que você seja filho de Deus.
Você mostra, no mundo espiritual, você está dando um tapa na cara do diabo quando você dobra os joelhos e ora. E diz, Deus, estou aqui pelo fulano. Quem é o fulano? Te machucou, te traiu, te enganou, foi mal contigo. Você ficou sabendo que ele está doente, você ficou sabendo que ele está no infortúnio, está numa tragédia. Senhor, tenha misericórdia dele. Eu estendo as tuas mãos agora para abençoar essa vida. E não para pedir a Deus para condenar. Para quê? Para que você seja filho de Deus. Amém?